As terras altas escocesas são um cenário perfeito para histórias de mistérios e lendas assustadoras, e é justamente aqui, as Highlands, o local onde ocorreu uma das mais infames batalhas da história britânica. A Batalha de Culloden. A Batalha de Culloden foi uma batalha curta e sangrenta, na qual mais de 1.200 homens perderam sua vida em menos de uma hora. Testemunhas dizem que os soldados que aqui caíram continuam lutando até os dias de hoje. O jovem príncipe Charles Stuart aportou na Escócia em 23 de julho de 1745. Charles era jovem, elegante e belo. Por causa disso, ele ganhou o apelido de Bone Prince Charlie, o Belo Príncipe Charlie. Tendo nascido na Itália, Charles nunca havia pisado nas Ilhas Britânicas, e agora, com 24 anos, o jovem príncipe voltava para a casa dos seus ancestrais com uma missão: devolver a coroa para o seu pai, James III, e restaurar a dinastia Stuart. Após esperar quase 2 meses, Charles deu o estandarte real em 19 de agosto, finalmente lançando o segundo levante jacobita. O começo do levante foi altamente bem sucedido. Em setembro, as forças de Charles haviam tomado Edimburgo, a capital da Escócia. Em outubro, ele derrotou um exército do governo em Prestonpans. Com a Escócia assegurada, Charles resolveu marchar para Londres. O exército jacobita seguiu até Derby, no coração do norte inglês. Porém, seguindo seus conselheiros, Charles resolveu recuar de volta para a Escócia. Isso se mostraria um erro fatal para os jacobitas. O exército também começou a sofrer pela falta de recursos e comida. A coroa também não havia ficado parada. E enviou para a Escócia o Duque de Cumberland, o filho mais novo do rei George II, para assumir o comando das forças do governo. Cumberland se estabeleceu em Aberdeen. Já Charles estabeleceu um quartel-general na vila de Culloden, situada a 5 km de Inverness. A maior parte de seu exército montou base em Inverness, que era a maior cidade das terras altas escocesas. O exército do governo se pôs em marcha no dia 8 de abril. Ao saber da movimentação das tropas do governo, 5.400 homens deixaram sua base em Inverness no dia 15 de abril e se reuniram prontos para a batalha em Culloden. A batalha era agora inevitável. O dia estava nublado, o terreno estava úmido, enlameado. O exército do príncipe Charles chegou na vila de Culloden após uma longa marcha. Eles estavam exaustos, com frio e fome. O exército inglês contava com uma superioridade numérica e melhores armas. Estavam descansados e eram altamente treinados. As forças de Charles consistiam em sua maioria de jovens Highlanders, jovens nascidos e criados nas terras altas escocesas. Esses jovens foram para a batalha seguindo líderes de seus clãs. Já o exército britânico era um tipo de exército da era moderna, um exército treinado e altamente profissional. A batalha foi curta e dura. O exército jacobita foi dizimado pelas forças do governo. Em menos de uma hora, mais de 1.200 homens jaziam mortos. Os ingleses não pouparam nem os feridos naquele dia. Os que fugiram também foram abatidos. Foi um terrível massacre. E assim morria o levante jacobita. O príncipe Charles teve que fugir da Escócia. Após Culloden, o governo combateu com mão de ferro o povo das terras altas e seu modo de vida. Os clãs foram abolidos e o kilt se tornou proibido. A Batalha de Culloden foi um trauma para o povo escocês e passou pela história como a última batalha lutada em solo britânico. Mas, mesmo tendo sido lutada há mais de 2 séculos, muitos dizem que ela ainda não acabou. Tiros, o som de espadas se chocando, o choro e os lamentos de soldados feridos. Esses são os sons que muitas testemunhas relatam terem ouvido ecoar no desolado campo. Os relatos de fenômenos paranormais são tão antigos quanto a própria batalha. Logo após o morticínio, milhares de mortos tiveram que ser enterrados no próprio lugar da batalha. Culloden então se transformou em um gigante cemitério. O campo é cheio de pedras memoriais dedicadas aos membros do clãs abatidos na batalha. Com tanta dor, morte e sofrimento, e sendo o local de repouso de milhares de soldados, as atividades paranormais não demoraram para ocorrer. Um dia em particular é considerado o mais assombrado, o dia 16 de abril, o aniversário da batalha. Neste dia, os moradores locais costumam ficar ainda mais taciturnos do que de costume. De acordo com a lenda, esse é o dia no qual soldados espectrais, que formam um verdadeiro exército dos mortos, aparecem em Culloden, encenando seus últimos momentos na Terra. Porém, mesmo em outros dias do ano, o campo consegue ser um lugar assustador. Diversos médiuns foram enfáticos em determinar que sim, Culloden é o sítio mais ativo das terras altas escocesas, e leva em conta que as próprias terras altas escocesas já são consideradas uma das mais assombradas regiões do mundo.
As testemunhas já viram de tudo no campo: cabeças decepadas, cadáveres que parecem ter sido recém-abatidos, soldados desesperados gritando, gritos de guerra, sons de disparos e espadas se chocando. Muitos relatos também descrevem um homem alto, vestindo roupa de um Highlander, andando desnorteado. Quem se aproximou escutou ele murmurando: derrotados. No ano de 1936, uma mulher relatou levantar um pedaço de tecido que encontrou jogado em cima de uma cova no campo, somente para revelar a aparição de um Highlander seriamente ferido embaixo do pano. Outra história incrível é de uma moradora da região. Ela relata ter sido acordada no meio da noite por um ensurdecedor som de tropas marchando, e toda vez que ela chegava na janela, não havia nada para ser visto. Apesar de todas essas assombrações, uma coisa sempre temos que lembrar: Culloden não é só um lugar para ver espíritos e sentir energias sobrenaturais. Antes de tudo, é um lugar de orgulho para a Escócia. Um lugar no qual jovens escoceses deram a vida por uma causa justa e lutaram por suas famílias, seus clãs e para manter seu estilo de vida, sua religião e honrar seu verdadeiro rei. Os anos de tirania que se seguiram após a derrota em Culloden mostram que eles estavam do lado certo.